Eu não nasci pra agradar ninguém. Vocês vão ter que me engolir. Vocês com certeza já ouviram essa frase, já falaram, e se não falaram, vocês já pensaram alguma vez, vai dizer que não. Se vocês pesquisarem sobre esse assunto, vocês vão encontrar muito conteúdo pela internet. E mesmo que eles não estejam escritos exatamente dessa forma, vocês vão encontrar nas entrelinhas dos discursos, das falas, das cenas, das músicas e assim por diante. Seja você mesmo, não viva para agradar ninguém, não molde a sua vida para se encaixar na vida de outra pessoa e assim por diante. Quais outras frases nós poderíamos colocar aqui que teriam mais ou menos o mesmo sentido? Eu estou fazendo uma série sobre o livro Ascensão e Triunfo do Self Moderno de Carl Trueman, onde ele tenta explicar como a frase "eu sou uma mulher presa no corpo de um homem" passou a ser aceita na nossa sociedade. No vídeo anterior, eu falei como o mundo mudou a sua maneira de enxergar o homem, de compreender quem o homem é na sociedade e de como estamos vivendo na era do homem psicológico, onde o seu maior objetivo é a felicidade e o bem-estar psicológico a qualquer custo. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o vídeo aqui na descrição, ou é só clicar aqui em cima e assistir, mas por favor, deixa para assistir depois, assista este vídeo aqui primeiro, tá bom? Sabe por quê? Porque no vídeo anterior ficou uma pergunta a ser respondida, e a pergunta é: como eu quero ser eu mesma, ser autêntica, mesmo que o meu jeito de ser não se encaixe na comunidade ou na sociedade onde eu estou inserida? Como eu quero ser eu mesma e ao mesmo tempo ser aceita? Porque sim, você quer ser aceita. Mesmo que você grite para os quatro ventos que você não nasceu para agradar ninguém, você quer ser amada, protegida, aceita e aprovada. E sabe de uma coisa? Eu também. Neste vídeo, baseado na segunda parte do primeiro capítulo, nós vamos tentar responder essas duas perguntas. Por que que é importante que a sociedade reconheça todos os tipos de identidade e por que ela reconhece uns, mas rejeita outros? Vamos lá? Show! Aproveita enquanto eu bebo água para curtir esse vídeo, compartilhar com algum amigo ou amiga e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Os nossos sentimentos, os nossos desejos, aquilo que nós gostamos, se tornaram aquilo que determina o que eu sou e o que eu considero certo ou errado. E se eu sou o que eu sinto, eu preciso me adequar o tempo todo aos meus sentimentos e gostos. Eu preciso expressar ao mundo o que há dentro de mim. Não me reprimir, não me esconder. E isso é a essência da autenticidade moderna. Na sociedade atual, os nossos gostos e desejos passaram a definir aquilo que a pessoa é. Antigamente, as pessoas se definiam como eu sou esposa, eu sou mãe, eu sou professora, mas hoje elas se definem. Eu sou não binária, eu sou um homem trans. A sexualidade passou a ser o cerne da identidade humana. E em outro vídeo eu vou falar como isso aconteceu. Agora me conta aqui, quando perguntam quem você é, o que te vem à cabeça? Qual é a primeira coisa que você pensa para responder? Coloca aqui para mim nos comentários. Eu, quando me perguntam quem eu sou, a primeira resposta que me vem à cabeça é que eu sou esposa do Vinícius e mãe de 3 meninos lindos. Mas vamos voltar aqui para a nossa linha de raciocínio. Como a identidade passou a ser validada por aquilo que a pessoa se sente, por aquilo que ela gosta e por aquilo que ela se define sexualmente, vários tipos de identidades começam a surgir cada vez mais e a identidade da pessoa muda também o tempo todo. Para isso, até a linguagem precisa ser alterada, para que essa maneira da pessoa se sentir possa ser expressada na nossa realidade. Por causa disso,
As palavras se tornaram uma arma. Porque se você não concorda comigo, você não gosta de mim, você não se importa comigo, então você é o meu inimigo. As palavras que você usa contra mim me causam dano psicológico. Elas precisam ser eliminadas, ser reprimidas. Por isso nós ouvimos tanto falar em discurso de ódio no debate público. As palavras se tornaram um meio de opressão e isso atinge diretamente a nossa liberdade de expressão. Se a minha maneira de se expressar te ofende, eu não posso mais ter liberdade de falar o que penso. E convenhamos, nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas querem ser elas mesmas. Mas se elas falam da maneira que elas pensam, elas ofendem. E se elas ofendem, elas precisam ser paradas, ser reprimidas, ser julgadas de acordo com as suas palavras. Nós percebemos então que precisamos pisar em ovos, tomar cuidado o tempo todo com que palavras vamos usar, como nós vamos nos direcionar às pessoas, como nós vamos conversar com elas, qual é o pronome que eu utilizo para conversar com determinada pessoa. Então, percebe que há uma hipocrisia e uma incongruência aqui, porque eu quero ser eu mesmo, mas ao mesmo tempo eu tenho que me adequar às regras da sociedade para não ofender ninguém e não ser reprimida por ela. Como nós vamos conseguir viver assim, se nós estamos o tempo todo em um estado de alerta? É normal que nós vamos estar cansados, ansiosos e perdidos. Quando nós olhamos então para a situação da nossa sociedade, nós podemos perceber que hoje a comunidade LGBTQIA+, não exige apenas tolerância, ela quer igualdade. O pensamento segue essa lógica. Se eu me vejo assim, a sociedade precisa me aceitar e me dar condições de viver da maneira que eu me sinto. Então, as instituições sociais, as pessoas precisam se adequar ao meu estilo de vida e a me dar condições de viver da maneira como eu sinto que eu preciso viver. Se eu sou uma mulher que me identifico como homem, eu preciso que a sociedade me aceite como homem e me dê condições de viver como um homem, me dando hormônios para que eu consiga engrossar a voz, me dando condições de fazer uma mastectomia pelo SUS, entre tantas outras coisas, me chamando pelo nome que eu quero usar, utilizando pronomes masculinos e de tantas outras coisas que surgem por aí, permitindo que eu entre em espaços voltados para o público masculino, mas peraí. Você já viu alguma mulher querendo usar banheiro masculino? Você já viu alguma mulher querendo lutar boxe contra um homem? Eu nunca vi. Se vocês já viram, por favor, manda o link aqui nos comentários de algum vídeo, alguma situação assim, para que eu possa ver também. Obrigada. Então vocês podem perceber que agora não é mais o indivíduo que se adequa à sociedade, mas é a sociedade que precisa se adequar ao indivíduo. Mas nós ainda não conseguimos responder a pergunta: por que a sociedade ela aceita alguns tipos de identidade e outras não? Por que um homem que tem prazer em se relacionar sexualmente com uma criança não parece ter a mesma aceitação que um homossexual tem na nossa sociedade, por exemplo? Por que essas pessoas não têm orgulho de dizer quem elas são e não estão fazendo marchas por aí para poder dizer o quanto elas amam gostar de crianças? Nós somos seres sociais e queremos ser aceitos, e não dá para fugir disso. Nós nos enxergamos a partir dos outros. Nós somos seres sociais. A maneira como eu penso sobre mim mesma está intimamente ligado com aqueles que eu me relaciono. Eu, você, todos nós temos um profundo desejo de pertencimento, mesmo
que a gente diga que não. A maneira como uma pessoa enxerga a si mesma é o resultado do seu aprendizado de como se comunicar com a sociedade em que ela está inserida, para que ela possa fazer parte dessa comunidade. Quem é pentecostal, por exemplo, tem uma linguagem bem específica. Eu cresci em uma igreja pentecostal e eu me lembro que nós cumprimentávamos a todos com a paz do Senhor, meu irmão. E aí pela internet nós vemos que essas igrejas neopentecostais falam muito varão, varoa, manto, mistério e assim por diante. Eles têm uma linguagem própria. Depois que eu fui para a igreja reformada, muitas das palavras que eu utilizava em uma igreja pentecostal foram deixadas de lado e novas palavras se tornaram parte do meu vocabulário, porque a comunidade em que nós estamos inseridas vai diretamente influenciar na nossa maneira de pensar, de agir e de falar. E se nós queremos fazer parte de determinada comunidade, nós vamos se adequar às regras sociais dela. Agora conta pra mim, você consegue perceber as suas mudanças de acordo com os lugares que você frequenta? Conta pra mim nos comentários. Nós podemos perceber então o conflito que existe entre o que a pessoa quer ser e o que a sociedade exige que ela seja. Nesta era do homem psicológico, há um desejo de performar o tempo todo o que a pessoa sente, de se expressar externamente de forma consistente com aquilo que está no interior. É a autoexpressão, a essência da autenticidade. Mas como ser eu mesmo se eu preciso do reconhecimento da outra pessoa? Um ser humano é mais autoconsciente quando ele sabe que está sendo reconhecido como alguém autoconsciente. Desta forma, é imprescindível que a identidade tenha um reconhecimento da outra pessoa. Sério, não dá para fugir disso. Para que a pessoa possa se reconhecer e se autoexpressar na sociedade, ela precisa aprender a falar a linguagem da comunidade em que ela quer fazer parte. Então, mesmo ela querendo ser ela mesma, ela precisa aprender a se adequar às regras daquela comunidade que ela quer fazer parte, porque o desejo por pertencimento continua existindo. E o que acontece? A nossa sociedade hoje, ela passou a priorizar algumas coisas, como por exemplo, a vitimização, passou a priorizar aqueles que se definem de acordo com o que eles sentem, passou a considerar os códigos sexuais tradicionais como opressores e que precisam ser eliminados, e passou a priorizar aquelas pessoas que acreditam que elas têm o direito de definir a maneira como elas querem viver. Então, aqueles que se encaixam nesse perfil são legitimados. Se você é uma pessoa negra, bissexual, de periferia, você precisa ser defendido e protegido. Agora, se você é um homem branco, heterossexual, você é opressor e precisa ser combatido. Vai dizer que não é assim. Agora vamos pensar sobre as identidades sexuais. Os pedófilos, por exemplo, deveriam ser colocados na categoria de minorias e daqueles que são vítimas, por serem uma minoria e por não seguirem os padrões sexuais tradicionais que são considerados opressores, lembra? Enquanto um gay, ele já não pode mais ser categorizado como vítima, porque ele tem o consentimento da outra parte no seu modo de viver. Então, ele já não é mais considerado tão revolucionário assim, pois apesar dele ser homossexual, ele já está mais adequado aos padrões sexuais da sociedade. Agora, por que a sociedade, que deveria aceitar o pedófilo por ele se encaixar naquela listinha que nós falamos anteriormente, não é aceito e outras identidades sexuais são? A resposta está na dignidade. Antigamente, as pessoas eram reconhecidas através da honra. A honra é construída sobre uma ideia de uma hierarquia dada. A pessoa nascia numa família de renome, então ela tinha honra. A questão é que mudanças tecnológicas e econômicas mudaram essa visão. Com o crescimento do dinheiro, as emigrações,
e imigrações, as hierarquias foram mudando. O penso logo existe de Descartes moveu o indivíduo para o centro da sociedade. E a ideia de Rousseau de que o homem nasce bom, mas são as regras sociais ou a sociedade em geral que as corrompe, fizeram com que essas hierarquias fossem vistas como opressoras e a necessidade de serem destruídas, desconstruídas. A partir daí, a sociedade passou a enxergar as pessoas, os indivíduos, o homem, como iguais. E todos os seres humanos passaram a ter dignidade. Mas vem cá, quando em Gênesis nós lemos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, nós vemos ali que a dignidade já está intrínseca ao homem, porque ela é a imagem de Deus, ela representa o próprio Deus aqui na Terra. Então, não é uma coisa nova, mas as pessoas passaram a entender essa ideia da dignidade muito tempo depois, né? Mas aconteceu um problema aqui. As pessoas confundiram essência com papel. E então toda a autoridade foi considerada opressora e precisava ser eliminada. Antes, a identidade vinha de fora. A pessoa precisava descobrir o seu lugar e se adequar a ela. Agora, não é mais a família ou o status social que dá dignidade ao homem, é o fato dele ser homem. Mas nós ainda não conseguimos responder por que algumas identidades são aceitas e outras não. A questão é que existe uma moral, existe uma ética na sociedade. E a sociedade não muda os seus valores do dia para a noite. Às vezes, para que uma identidade possa ser reconhecida, será necessário a existência de algum conflito até que um tipo de identidade se sobreponha ao outro. É por isso que a comunidade LGBTQIA+, não exige mais tolerância, e sim igualdade. Igualdade de direitos e reconhecimento total da sua identidade. Porque se eu tolero, significa que eu sou superior ao tolerado. Antigamente, a luta era para haver reconhecimento de uma dignidade baseada em ser um ser humano. A luta atual pelos direitos de identidade sexual busca uma soberania à autodeterminação individual, através da cultura, da educação, das leis, das mudanças na linguagem. Eles vão aos poucos conquistando lugares e substituindo as identidades majoritárias. É por isso que nós, cristãos, precisamos ocupar todas as áreas da sociedade. Intencionalmente, sermos bons profissionais para a glória de Deus. Mas não apenas bons. Precisamos enxergar o mundo como o mundo de Deus. Precisamos viver de maneira bíblica. Enxergar o nosso trabalho como uma maneira de apresentar Deus ao mundo. De demonstrar uma maneira diferente e muito melhor de viver. Que não apenas promete, mas que transforma realmente vidas. Há um contraste e uma luta gigantesca entre aqueles que desejam servir a Deus e aqueles que desejam servir a si mesmos. Philip Rieff vai chamar o movimento de desconstrução de uma identidade para que uma nova identidade ocupe o seu lugar de anticultura. No próximo vídeo, nós vamos definir o que é anticultura e qual o papel da elite cultural e intelectual nesse processo. Se você assistiu o vídeo até aqui, eu espero que você tenha gostado. Curta esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas, compartilhe com os seus amigos. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos capítulos desse livro que promete, viu? E eu espero que você esteja aqui todas as semanas, caminhando junto comigo nessa explicação do livro de Carl Trueman. Te espero no próximo vídeo. Deus abençoe!